basicamente, vamos continuar a tratar o que estávamos a tratar. Ok, já começaram a gravar? Já. Certo. Hoje vamos continuar sobre instituições financeiras, moeda. Tiveram algumas perguntas, não sei se foram ver um pouco. Só não coloquei em quiz, mas tinham algumas perguntas básicas. Sim, Ok. doutor. Hoje vamos continuar, vamos falar de criação e distribuição da moeda. Parece palavras de desencorajadoras, destruir moeda. Mas ok, vamos falar de criação e destruição da moeda, da base monetária e um pouco sobre os instrumentos, da política monetária. Tá bom? E se der tempo, como sempre costuma dar, vamos introduzir sobre as funções do Banco Central. Ok, indo direto ao ponto. Vimos que temos. Há onde ver que às vezes vão encontrar 4 agregados monetários, às vezes vão encontrar 3 agregados monetários. Mas, por favor, o agregado que é comum entre todos eles é o M1. M1 inclui notas e moedas em circulação e depósitos à vista. E é o agregado monetário M1 que se chama base monetária. Estão a entender? Que é o total da moeda física injetada pelo Banco Central na economia, também chamada de passivo monetário do Banco Central, ou moeda de alta potência, ok? Emissão de moeda, ok? Que corresponde, na verdade, ao passivo remunerado da autoridade monetária. Na verdade, vocês devem entender aqui é que a base monetária corresponde às notas de moedas de circulação e os depósitos à vista. E a operação que é feita pelo Banco Central é como se estivesse no passivo. Todo o dinheiro que está conosco, se olharmos para a contabilidade do Banco Central, corresponde a um passivo não remunerado para eles. Mas não é isso que interessa. O mais importante que devem gravar é o M1, que inclui notas e moedas em circulação, e os depósitos à vista, é que compõem a base monetária. 2. Os bancos comerciais podem criar moeda ou destruir moeda. Ou seja, no nosso sistema financeiro, no sistema bancário, é possível criar ou destruir moeda. Quando é que se cria moeda? Quando é que se destrói moeda? São as coisas que vocês devem saber. Mas para tal, provavelmente tenho que vos dar um briefing sobre a relação entre o Banco Central e os bancos comerciais e o sistema financeiro. Simples. Todo o dinheiro que está nas vossas mãos, já tínhamos visto na aula passada aqui, vem do Banco Central. Mas como é que chega até vossas mãos? Simples. Através dos bancos comerciais. Ninguém, pelo que eu saiba, já tenha ido ao Banco Central levar dinheiro diretamente. Ok? Até acredito que os próprios trabalhadores do Banco de Moçambique, quando querem receber dinheiro, quero acreditar que não cai diretamente, ok? Nas contas. Não sei como é que não há como cair dinheiro sem passar pelos bancos comerciais. Com certeza que eles têm algum banco de Moçambique, banco não sei o que, a não ser que tenham um cartão especial também, não sei. Não quero entrar nesses detalhes. Mas o certo é que o Banco Central interage, o Banco Central controla, ok? A moeda em circulação na economia através dos bancos comerciais.
Estão a entender, né? Agora, quando é que se cria, quando é que se destrói moeda? Muito simples. Ainda bem que já entraram muitos de vós. Só quero vos informar que já sei como tirar lista de presenças. Já não precisam escrever lista de presenças, tá bom? Tem uma operação muito simples que é só download attendance list. Aqui no attendance virá tudo. Quando é que você entrou, quando é que você saiu, quando é que vai entrar, quando ficou quanto tempo, tudo, todos os detalhes estão aqui. Então não precisa assinar a lista de presenças, só vou descarregar o attendance list. Aí terei todas as informações sobre quem costuma entrar, quem não costuma, quem fica pouco tempo, quem não fica, ok? O que eu ainda não consegui ver é como ver se o outro lado está a dormir ou não. Do outro lado do Zoom, do meeting, né? Do MS Teams. Aí já não alcanço isso, tá bom? Mas não precisam assinar a lista de presenças. Voltando à pergunta, quando é que o banco, quando é que se cria, quando é que se destrói moeda? Simples. O dinheiro que está nos bancos comerciais não pertence aos bancos comerciais. Pertencem ou aos agentes econômicos ou vem do, ok? Vem do banco, pelo menos o mecanismo de injeção de moeda na economia por intermédio dos bancos comerciais não pressupõe que o banco comercial detenha posse da moeda. Aliás, quem é dono da moeda em circulação é o banco comercial. Estamos juntos. Isso significa que o Banco Central, né, como o dono, o guardião da política, o condutor da política monetária, como o banco dos bancos, o prestamista da última instância, o banqueiro do governo, o interessado em conduzir a política monetária para colocar a inflação a níveis estáveis, conduzir a política cambial, ok? Ele, naturalmente, está interessado em controlar a moeda na economia. E é por isso que, para controlar a quantidade de moeda em circulação na economia, faz por intermédio dos bancos comerciais. Agora, como é que faz por intermédio dos bancos comerciais? E aí nós vamos entender quando é que se cria, quando é que se destrói moeda. Estamos juntos. Quando, por exemplo, o Ariel tem 1000 meticais, quer depositar num banco. O Ariel pega 1000 meticais, vai para o BIM, chega lá, go. Ei, abre a porta, a Célia atende com o gerente, pá, 1000 meticais, estou a depositar. Quando deposita 1000 meticais no banco comercial, o Banco Central tem uma taxa obrigatória de cada depósito que deve ser transferido para ele pelos bancos comerciais. Essa taxa obrigatória chama-se taxa de reserva obrigatória. Ou seja, os bancos comerciais são obrigados a manter parte dos seus depósitos em forma de reservas no Banco Central. Atenção, estou a explicar como é que se cria dinheiro, como é que se cria moeda na economia, como é que os bancos comerciais criam moeda na economia. Estou a dizer que quando o Ariel vai depositar 1000 meticais, parte do 1000 meticais tem que ser transferido para o Banco Central, que se chama reservas. Só para vocês entenderem, o Banco Central, no seu papel de prestamista da última instância, entendam como o último socorrista, ok? O último salva-vidas. Quando você não tem nenhuma alternativa de respirar, eles aparecem dando o oxigênio dos bancos comerciais, ok? Então, para desempenhar este papel do último socorrista ou de prestamista de última instância, ele retém reservas dos bancos comerciais como parte dos seus depósitos, para cedê-los em momentos em que eles forem a precisar. Entendam isso como uma forma simples, por exemplo, de você trabalhar
e parte do seu dinheiro, seu pai dizer que enquanto estiveres sobre o meu teto, parte do que você receber vem para mim, para que no dia que tiveres problemas eu ceder-te. Então ele diz 10% dos depósitos que tu fores a receber vem para mim. Ficas com 90%, mas 10% vem para mim. O Banco Central faz a mesma coisa com os bancos comerciais. Todos os depósitos, 1.000, 2.000, 20.000, 100.000, parte dos depósitos, qualquer que seja o valor, uma percentagem dos mesmos deve ir ao Banco Central. E a magnitude na qual os depósitos vão para o Banco Central, na qual a parte dos depósitos vai para o Banco Central, depende da taxa de reserva obrigatória. Se a taxa de reserva obrigatória for, por exemplo, de 10%, significa que o Ariel, depositando 1.000 meticais no Millennium BIM, 10% de 1.000 meticais vai para o Banco de Moçambique. Quanto é que é 10% de 1.000 meticais? 100 meticais vai para o Banco de Moçambique. Quanto é que fica com o Millennium BIM? Millennium BIM fica com 900 meticais. Estão a entender, né? Fica 1.000 meticais do que depositou o Ariel, 100 vai para o Banco de Moçambique e 900 fica com o Banco Comercial. E aí vem o Arthur. Vai para o BIM, o Arthur, pedir emprestado 900 meticais. Que é o que sobrou. Estão a entender? Se formos a ver, no sistema financeiro já temos quantos meticais? Temos 1.000 meticais do Ariel e temos 900 meticais do Arthur, que foi pedir emprestado. Já temos 1.900 no sistema. Estão a ver que está a criar moeda aí. Ainda não terminou. O Arthur pega os 900 meticais, vai para o BCI, deposita, gerente, 900 meticais. Entendo 900 meticais como 900 milhões, né? Só para não parecer que estamos a menosprezar, ok? A capacidade financeira dos exemplos que estamos a usar. Mas entenda como 900 milhões, só não queremos usar milhões, etc. Só para vocês não ficarem assustados, como se fosse coisa difícil, tá bem? Estão a entender? A Ariel, a Baras que acaba de entrar. Ariel, acho que conseguem ver o que eu estou a explicar não tem nada a ver com o que o que eu estou a explicar não pode ouvir só, não precisa de vídeo, porque é mais explicação. Também não vão encontrar no detalhe em que estou a dar, senão pela explicação, né, oral que estou a dar, tá bem? Então preste atenção no que estou a dizer. Ariel pegou 1.000, tinha 1.000, foi depositar no BIM. BIM pegou 900, mandou para o Banco de Moçambique. Ainda bem que está perto daquele edifício do BIM, Banco de Moçambique. Mandaram logo 100 meticais, ficou 900. 900 meticais. Depois, o Arthur foi pegar os 900 meticais, foi pedir emprestado 900 meticais no BIM. Mas pedir 900 meticais, como são 900 milhões, não é para andar com ele pela cidade. Pediu emprestado 900 meticais, foi depositar no BCI, que é banco dele. Está a entender? Já temos quanto na economia? Temos 1.000 meticais do Ariel, já temos 900, mais 900 do Arthur. Antes só tínhamos 1.000 de depósito do Ariel. Agora já temos 1.900 com o empréstimo do Arthur. Então, ver que já estamos a criar dinheiro, ok? Não terminamos aí. Depois, o Arthur, quando vai depositar no BCI, o que é que faz o BCI? Calcula 10%, manda para o Banco de Moçambique. 10% de 900, quanto é que dá? 90. Pega 90, manda para o Banco Central, fica com 810. Estão a entender? Dos 810 que sobra, que está no BCI, o client vai pedir emprestado 810.
Estão a entender? E vai depositar aonde? No Standard Bank. Ok? Quando deposita no Standard Bank, se formos a ver quanto é que temos na economia, vejam só, já temos 1000 meticais do Ariel, já temos 900 meticais do Arthur e agora temos 810 do Klein. Estão a ver que está-se a criar moeda. Antes só tínhamos 1000, agora já temos 1000, mais 900, mais 810. De novo, outra pessoa vai para o Standard Bank, ok? O Standard Bank, pede, neste caso, o Crispim vai para o Standard Bank, pede o 810 que o cliente depositou e vai depositar no seu banco. Barclays, por exemplo, ou ABS, não sei se já mudou aquilo. ABS, banco, deposita lá. Antiga Barclays. Idem. Entra também uma outra pessoa, entra Yumna, entra Márcia, entra Miriam, quer dizer, se todos estão aí, pedem emprestado, depositam 10%, vai para... No final, aquele 1000 meticais do Ariel vai criar 900, 810, 770, não sei o que, 600, 500. No final, vamos ter percentagens, ok? A serem depositadas para o Banco Central, mas a parte que fica emprestada, assim sucessivamente. No fim, o 1000 meticais terá formado 1000, mais 900, mais 810, mais 700 e quê, mais 600 e quê, mais 500 e tal, mais 200, mais 300 e tal, até um ínfimo número no fim, vamos ter que na economia foi criado cerca de 10 mil. No total, vamos ter 10 mil meticais. Isto é que chama-se criar moeda, tá bom? Então, a moeda é criada, ok? Dependendo da taxa de reserva obrigatória. A partir do momento, quer dizer, a partir do momento que os bancos comerciais emprestam a quantia dos seus depósitos, ok? Para outros clientes, esta sequência de empréstimos e depósito, está a criar moeda. Se você tirar uma fotografia e dizer, parou tudo. Quero saber quanto dinheiro temos. Você vai para o Ariel e pergunta, epa, tens qual é? Dizer, epa, tenho 1000 no BIM. E depois, Arthur, tens qual é? Eu tenho 900 no BCI. Epa, Klein, quando quiser, epa, eu tenho 810 no Standard Bank. Epa, Crispi, quando quiser, epa, eu tenho 701 no ABS. Então, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo, você tem aquilo, você tem aquilo, você soma. É mais do que 1000 meticais. Criou-se moeda. Criou-se ou não foi criada moeda? Foi criada. Criou-se moeda. Só tínhamos 1000, agora temos mais. Acabou. Agora, para destruir, basta ir levantar. Acabou. Acabou a explicação da criação e destruição da moeda. Estão a entender, né? Acabou a explicação. Cria-se assim mesmo moeda. Os bancos comerciais criam moeda dessa forma. Eu não percebi. Não percebeu, né? Faz tudo. Deixa lá tentar explicar. Ser mais direto até. Não, o que estou a dizer é o seguinte. Os bancos comerciais criam moeda, ou o setor bancário pode criar moeda, ou destruir moeda. Ele cria moeda quando alguém deposita e ele usa aquele depósito para emprestar a outra pessoa, outro cliente. Aquele cliente vai depositar e aquele dinheiro que se depositou é usado para emprestar outro cliente. E o outro vai depositar e aquele depósito é usado para emprestar outro cliente. Nesta sequência, o que está acontecendo é o seguinte. Para você saber quanto dinheiro temos antes e depois, é só calcular quanto é que cada um tem de depósito nos bancos. Há de ver que o depósito do Ariel de 1000 meticais resultou no 900 meticais do Arthur e resultou no 810 meticais do Klein e resultou nos 700 e tal meticais do Crispim. Então, a soma desses todos os depósitos, se você perguntar a cada um quanto é que tens de depósito nos bancos, e você somar isso, há de ver que
O que nós tínhamos antes era só 1000 meticais de depósito do Ariel, mas agora temos 1000 mais 900 mais. Está entendendo? Então criou-se moeda. Criou-se moeda a partir do depósito do Ariel. Está entendendo? Então como é que se cria? Cria-se através dos empréstimos que os bancos comerciais fazem usando depósitos dos seus clientes. Está entendendo? Então, de que depende isso? Depende da taxa de reserva obrigatória. Porque quando eles recebem depósitos e reservam uma parte e outra parte eles usam para emprestar, o estarem a usar para emprestar estão a criar moeda. Está a entender? Então, no fim, no sistema bancário, se formos a ver, antes só tínhamos 1000 do Ariel, mas porque o Arthur foi para lá, para o banco, pediu emprestado 900, daquele 1000, aquele 1000 ainda é do Ariel, atenção, aquele 1000 ainda é do Ariel. Mas o Arthur pediu emprestado 900, foi depositar no outro banco. E depois outra pessoa foi pedir 810, porque do 900 do Ariel, 90 foi para impostos, aliás, 90 foi para reservas, desculpe, e 810 sobrou. Aquele 810, o cliente foi pedir emprestado, mas no fim, se você perguntar quanto é que nós temos de depósitos agora, quanto dinheiro nós temos no final das contas, é de ver que aumentou. Por quê? Porque o Ariel vai dizer, eu tenho 1000. E depois o Arthur vai dizer, eu tenho 900. E o outro também vai dizer, eu tenho 810. Então, todos têm alguma coisa no banco, mas tudo isso partiu do Ariel. Ou seja, o depósito do Ariel criou dinheiro para todas essas outras pessoas, criou moeda para todas essas pessoas. Então, este processo, a partir do qual os bancos comerciais recebem depósitos e concedem empréstimos com parte desses depósitos, este ciclo de concessão de empréstimos a partir de depósitos dos clientes resulta na criação da moeda. Como parar este processo de criar moeda? É só ir levantar seu dinheiro. Vai destruir. Vai destruir por quê? Quando você levanta 1000 meticais, já o Ariel, quando chega lá, pensa em emprestar dinheiro, não vai conseguir. O outro, quando chega lá, não, você vai voltar, vai retornar, vai fazer o ciclo voltar ao estágio normal. Então, os levantamentos irão destruir moeda, mas os depósitos vão criar moeda. A partir da taxa de reserva obrigatória. Percebido, assim. Ok. Obrigado. Tá bom. Ok, agora, quais são os instrumentos de política? O que é política monetária? De certeza que já viram as funções do Banco Central. O Banco Central tem muitas funções. Dentre elas, além de regular o sistema financeiro nacional, além de ser o banqueiro do governo, sabe o que é isso de ser banqueiro do governo? Ser o banco do Estado. Além de ser o emissor, a entidade que emite moeda, que já falamos, que coordena a impressão e a injeção da moeda na economia, e também coordena, não só coordena a injeção, como coordena a retirada, a diminuição da moeda, ou seja, enxugar a moeda na economia. Ele faz a gestão da política monetária para garantir inflação estável e previsível. Porque a inflação, quando aumenta rapidamente e de forma imprevisível, causa distorções no mercado, distorções de preços. Estão a entender? Causa poder de compra, perda de poder de compra dos agentes econômicos. Estão a entender? Então, o Banco de Moçambique, tudo quanto faz, no fim,
deve assegurar uma inflação estável e moderada. Estão a entender? Né? E garantir maior confiança dos agentes econômicos sobre o metical, sobre a moeda. Estão a entender? Então, para fazer tudo isso, tem instrumentos que lhe ajudam a manter esta inflação estável e moderada. Ou tem instrumentos que lhe ajudam a manter ou alcançar os seus objetivos. As metas de inflação. Estão a entender? Esses instrumentos que consistem necessariamente em gerir quanta moeda circula na economia chamam-se instrumentos de política monetária. A política monetária em si consiste no Banco Central aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia. A política monetária é a forma que o Banco Central encontra para regular o nível de liquidez que existe na economia. Para aumentar ou diminuir a massa monetária. A massa monetária equivale a M1, aos depósitos à vista e notas e moedas em circulação. A base monetária, a quantidade de moeda líquida, mais líquida disponível para efetuar transações, que são as notas e os depósitos. Estão a entender o que estou a dizer? Então, temos que saber como é que o Banco Central faz isso. Como é que o Banco Central aumenta a quantidade de moeda disponível? Como é que o Banco Central diminui a quantidade de moeda disponível? E por que faz isso? Faz isso para manter a inflação estável. Como? Se, por exemplo, estamos numa situação onde a procura agregada é maior, procura agregada, estamos a dizer, ok, o consumo, o investimento, os gastos, as exportações, importações, ou seja, as componentes positivas da procura agregada, os agentes econômicos estão ativos em procurar bens e serviços pressionam o mercado em bens e serviços, vamos ter altos níveis de inflação. Então, o Banco Central, para reduzir, para regular, para diminuir esta tensão da procura, pode diminuir a quantidade de moeda em circulação. Epa, você quer fazer transações, mete mãos no bolso, epa, não há dinheiro, não há dinheiro. Então, bom, não é tão diretamente assim, mas é como quem diz, se o Banco Central vê que há maior procura agregada, pode reduzir a quantidade de moeda em circulação, assim pressiona menos os bens e serviços e os preços não vão disparar. É só imaginar o Banco Central ele começar a aumentar a quantidade de moeda disponível na economia de forma desenfreada, descontrolada. Vamos ter aumento do nível da procura que não vai refletir a quantidade de bens e serviços existentes no mercado. Então vamos ter inflação. Se você tem muito dinheiro, as pessoas têm muito dinheiro, mais do que existe no mercado, então vamos ter preços a aumentarem de forma descontrolada, que causam inflações, que causam distorções no consumo, causam perda de poder de compra no mercado. É por isso que o Banco Central deve gerir a quantidade de moeda em circulação na economia, através dos instrumentos de política monetária. A política monetária, mais uma vez, gravem, escrevam, memorizem, saibam. A política monetária consiste essencialmente nas ações do Banco Central tomadas para aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia. Ou, vírgula, ou para aumentar ou diminuir a massa monetária. Tá bom. Como é que ele faz isso? Já dissemos por que faz isso. Por que faz isso? Para controlar a inflação, que é um dos objetivos primordiais do Banco de Moçambique, dos bancos centrais. Quando há alta inflação, ele enxuga a moeda. Ele reduz a pressão
sobre os preços. Quando há muita estabilidade, ok? Quando há muita estabilidade, a economia está a caminhar num ritmo considerável, pode incentivar a economia aumentando a massa monetária. Para o quê? Para satisfazer os altos níveis de produção existentes ou a pressão sobre os altos níveis de produção na economia. Como é que ele faz isso? Através das reservas obrigatórias. Gravem isso. Como é que o Banco Central aumenta ou diminui a quantidade de massa monetária na economia, a quantidade de moeda de circulação na economia? Como? Através das reservas obrigatórias. Através da taxa das reservas obrigatórias. Não esqueçam, isto vem para o exame. Como é que o Banco Central, ok? Ou seja, como é que o Banco Central aumenta ou diminui a massa monetária que circula na economia? Em outras palavras, qual é o primeiro instrumento que o Banco Central tem à sua disposição para gerir a política monetária ou para aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia? A taxa de reserva obrigatória. Explica isso. Se aumenta a taxa de reserva obrigatória, os bancos comerciais terão menor capacidade de ceder empréstimos. Logo, vão reduzir a capacidade de criação da moeda. Vamos ter o quê? Vamos ter redução da massa monetária abaixo do que teríamos em condições normais ou do que teríamos na taxa de reserva anterior. Volto a explicar. Se o Banco Central aumenta a taxa de reserva obrigatória, o que acontece é que se diz que é 20%, quando o Ariel deposita 1.000 meticais, já tem que mandar 200 meticais para o Banco Central. E só fica com 800 meticais para emprestar ao Arthur. O Arthur tem que mandar 20% para o Banco Central, que é mais ou menos 160, e só fica com, por aí, 740, se não me engano. Ou seja, e esse 740, quem vai levar é o client. Em outras palavras, antes tínhamos 1.000 mais 900 mais 810, mas agora vamos ter 1.000 mais 800 mais, acho que por aí 610, se não me engano. Aliás, 640, se não me engano. O que vocês devem entender desta matemática simples é que quando a taxa de reserva obrigatória é maior, quando os bancos comerciais são obrigados a depositar mais no Banco de Moçambique, eles terão menos capacidade de ceder empréstimos. Então, as pessoas que iam pedir empréstimos vão pedir a um nível, num volume menor. Então, não vai se criar moeda na mesma magnitude que se criaria se a taxa de reserva obrigatória fosse menor. Acabou a explicação. Qual é o primeiro instrumento que o Banco Central usa para gerir a política monetária? Taxa de reserva obrigatória. Como é que ele usa? Quando aumenta a taxa de reserva obrigatória, reduz a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda e, consequentemente, poderá levar à redução da massa monetária. Acabou. E se diminui a taxa de reserva obrigatória? Se diminui a taxa de reserva obrigatória, aumenta a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda através da cedência de empréstimos, e isso leva ao aumento da massa monetária. Acabou. 2. Qual é o segundo instrumento? 2. Segundo instrumento. Não se esqueçam. A essência de tudo isso que estamos a falar recai aqui. O segundo instrumento é a taxa de redesconto. Só para vocês perceberem que nós estamos a falar, não são coisas de outro mundo. Chega aqui, fala de economia, eu não queria fazer economia, essa cadeira não sei se me interessa, não me dá nenhum valor adicional. Ei, para aí. Neste contexto de pandemia, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique apareceu a anunciar publicamente e para todo interessado que o Banco de Moçambique vai reduzir, a partir de uma certa data, a taxa de reserva obrigatória para depósitos em moeda estrangeira. Eu sei que podem ter ouvido isto, podem ter escutado, aliás, ouviram, escutaram, não sei, mas são coisas diferentes de entender. Para vocês entenderem por que está a fazer isso, só para vocês entenderem que nós estamos a falar de coisas de outro mundo. Quando o Banco Central diminui a taxa de reserva obrigatória, ele tem o objetivo de fazer o quê? Tem o objetivo
de aumentar a disponibilidade de liquidez dos bancos comerciais para ceder necessidades de liquidez das empresas. Falou de liquidez, não entendemos o que é. Vou falar palavras mais simples. O Banco Central diminuiu a taxa de reserva obrigatória para os bancos comerciais terem mais dinheiro para apoiar as empresas que estão em crise, que não estão a vender nada, que vão querer pagar salários, que vão querer, talvez, investir um pouco mais por causa do contexto da pandemia, ou que vão querer arcar com as suas despesas, ou que vão precisar dessa liquidez para compensar as perdas. Simples como quanto isso. Ok? E vocês são gestores de recursos humanos. Precisam de liquidez para pagar os vossos trabalhadores. É porque eu não estou a vender. A lei do trabalho diz que a suspensão do contrato, né, é feita mediante o pagamento de 3 parcelas seguidas, ok? Nos valores correspondentes a, numa primeira fase, 75%, numa segunda fase, 50%, numa terceira fase, 25%, depois, suspensão, despedimento. Agora, onde é que você vai encontrar valores monetários para fazer face ao cumprimento da lei de trabalho perante este tempo de pandemia? Ou podes recorrer, para não atropelar a lei, podes naturalmente recorrer ao quê? À liquidez dos bancos comerciais, provavelmente para poder fazer face a isso. Só estou a tentar vos fazer perceber que num contexto como esse, o que os bancos, as empresas precisam dos bancos é facilidade de liquidez. E o Banco de Moçambique, percebendo ou sabendo do contexto em que o país se encontra, deve assegurar que esta facilidade de cedência de liquidez aos bancos comerciais para que isso se reflita na cedência de liquidez às empresas. Liquidez às vezes confunde-se com dinheiro, mas não é, já tínhamos discutido isso. Liquidez confunde-se com... Quando tens liquidez, eu como se estivesse a te perguntar na linguagem comum, quando tens liquidez, tens dinheiro aí, dinheiro vivo ou dinheiro no banco, é mais ou menos isso. A linguagem, se vocês forem bons estudantes no longo prazo, já não vão dizer, tens dinheiro aí, não vão já fazer essas perguntas, mas vão usar termos apropriados. Tens liquidez? É para que eu preciso de liquidez. Quando você diz que precisa de liquidez, está a dizer, eu preciso de dinheiro que não tenho agora, mas hei de ter. Estão a entender? Você vai receber 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões daqui a 5, 6 meses. Você tem dinheiro, tem perspectivas de ter dinheiro, mas não tem no momento. Então você não tem liquidez. Até pode ter uma casa que ainda precisa ser vendida para ser transformada em dinheiro. Então você tem riqueza, mas esta riqueza não é líquida. Então você não tem liquidez. Não ter liquidez significa que não tens dinheiro pronto para ser usado para transações. Liquidez. Vamos para o segundo instrumento e acabarmos com o sofrimento. O segundo instrumento é a taxa de redesconto. A taxa de redesconto é simples. Gravem bem isso. A taxa de redesconto é a remuneração que os bancos comerciais devem dar ao banco comercial quando buscam, ao Banco Central, desculpe, quando buscam ou quando pedem emprestado dinheiro ou moeda deste último, deste banco central. Vou simplificar ainda mais. A taxa de desconto é aquela praticada pelo Banco Central quando os bancos comerciais vão pedir emprestado dinheiro. E não é só o banco que te cobra juros. O banco comercial é cobrado juros pelo Banco Central. E essa taxa chama-se taxa de desconto. Só isso. Não há nada. Então, é normal ouvir anúncios de que o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir, ok, a taxa de cedência de liquidez ou a taxa de permanência de cedência de liquidez ou CDP. Ou... Há um conjunto de coisas aí que vão falar que não nos interessam, mas que se refletem nas taxas de referência que devem ser usadas no mercado. O que vocês devem saber é essas taxas
são aplicadas, algumas delas, só não precisamos entrar no detalhe, porque não é do nível e do interesse muito a este nível. O que vocês devem saber só é, quando os bancos comerciais vão pedir emprestar dinheiro ao Banco Central, são cobrados taxas de redesconto, e o Banco Central pode aumentar a taxa de redesconto, e quando aumenta a taxa de redesconto, encarece, ok? Encarece o valor da moeda, e isso vai se fazer refletir na taxa de juro que os bancos comerciais vão aplicar aos seus clientes. Logo, no final das contas, a moeda fica mais cara e desincentiva a procura pela moeda. E isso pode resultar na redução da moeda em circulação na economia. Se a taxa de juros é cara, aliás, é alta, o dinheiro é mais caro você tê-lo nos bancos comerciais, porque os bancos comerciais estão a comprar também a um preço alto no Banco Central, então vamos ter redução da massa monetária. Teremos desincentivo a procurar moeda. Então, quando aumenta a taxa de desconto, leva os bancos a diminuírem a oferta de moeda. Só isso. Em outras palavras, quando aumenta a taxa de redesconto, os bancos comerciais reduzem a oferta de moeda. Ou seja, a quantidade de moeda em circulação na economia diminui. E quando diminui a taxa de redesconto, é o contrário. A quantidade de moeda em circulação na economia aumenta. Ok, até agora vimos dois instrumentos. O primeiro chama-se taxa de reserva obrigatória. Quando aumenta a taxa de reserva obrigatória, a massa monetária na economia diminui. Quando diminui a taxa de reserva obrigatória, a massa monetária na economia aumenta. Agora temos taxa de redesconto. Quando aumenta a taxa de redesconto, a massa monetária diminui. Quando diminui a taxa de redesconto, a massa monetária aumenta. Em outras palavras, tanto a taxa de redesconto quanto a taxa de reserva obrigatória têm o mesmo efeito sobre a massa monetária. A direção do efeito é a mesma. Aumenta a taxa, diminui a massa monetária. Por quê? Já sabem. A taxa de reserva obrigatória é porque retém liquidez no Banco Central que não é cedida, que não vai ser cedida para empréstimos. A taxa de redesconto encarece, ok, a moeda que os bancos comerciais pedem emprestar ao Banco Central, logo fica mais caro para eles cederem também aos seus clientes. E quando uma coisa é cara, pouca gente procura, quando pouca gente procura, então pouca gente terá. E quando pouca gente tem, então teremos menos quantidade de moeda em circulação na economia. Atenção, sublinhem isso. Quando dizemos oferta de moeda, é o mesmo que estamos a dizer massa monetária, é o mesmo que estamos a dizer quantidade de moeda em circulação na economia. Que fique bem claro isso. Qual é o terceiro instrumento? Vamos ver o terceiro, porque o último provavelmente não seja muito do interesse do nível. Depois vou reestruturar isto para corresponder os termos ao nível em que estamos a ver isso, tá bom? Por fim, o Banco Central pode fazer operações de mercado aberto. Operações de mercado aberto. Open Market Operations, ok? Que é comprar ou vender títulos públicos. O que são títulos? Títulos são documentos ou papéis que te conferem direito a receber periodicamente um certo valor. O valor fixado, né? Por este tal título. Pode ser um valor variável, fixo, não interessa. Título é o dar um papel, senhor, este papel aqui, compra lá este papel aqui. Se vires me apresentar todos os meses, vais ter 10 mil, 10 mil, 10 mil. Você comprar o papel a 1 milhão, mas vais ter 10 mil por mês até morrer. Ou vais ter 100 mil, 100 mil, 100 mil até o próximo ano. Depende. Existem muitos tipos de títulos, não interessa a discussão sobre os tipos de títulos até então. O que vocês devem saber é, uma das formas que o Banco Central usa para gerir a política monetária, ou seja, para aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia, ou diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia, é vender ou comprar títulos. Vamos ser muito simples na explicação. Quando o Banco Central compra títulos, está a fazer o quê? Compra títulos, está a dar dinheiro aos agentes econômicos. Logo, a compra de títulos resulta na redução da oferta de moeda. E quando o Banco Central vende títulos, está a retirar moeda dos agentes econômicos. Logo, reduz a oferta de moeda. Ok, vamos lá explicar de forma simples e clara. Quando o Banco Central vende títulos, por exemplo, está a dizer, ouve lá, o Jeremias
Você acaba de receber, por exemplo, 1 milhão de meticais, ou 2 milhões, ou 5 milhões, ou 10 milhões de meticais. Vamos lá, 10 milhões de meticais. De repente, ou por uma circunstância qualquer, não vamos entrar em detalhe. E você pode não ter planos de usar aquele dinheiro de forma imediata, simplesmente. Mas também não queres que aquele dinheiro perca valor, não queres colocar o dinheiro no saco, embaixo do colchão ou sobre o baixo da terra. Não é ouro que o valor é atualizado ao longo do tempo. Então, o Jeremias, entendendo do mercado imobiliário, entendendo do mercado de títulos, pode decidir comprar títulos. Até porque o dinheiro, muito dinheiro nas mãos dele, se ele não se confia, pode gastar numa única noite e dia seguinte acordar, ok? Sem nada. Ou num único mês, dia seguinte acordar sem nada. Não, uma estratégia de colocar o dinheiro ao serviço dele. Ele pode comprar um título no valor de 10 milhões, mas aquele título dá-lhe 100 mil por mês. Ele está à vontade. Ele não tem 10 milhões para lhe iludir. Os que ganham na loteria provavelmente deveriam fazer isso. Porque ganham por aí 1 milhão na loteria, depois, mês seguinte, já estão pobres. Viajam para a França, viajam para a Inglaterra, Veneza. E depois compram. Quando volta, já não tem nada. Se era choveiro, carpinteiro, qualquer coisa, volta para aquele nível normal. Estão a entender, né? Então, se recebe muito dinheiro assim, compra um título. Aquele título vai te dar 100 mil, 100 mil, 100 mil por mês até a morte, dependendo do tipo de título. Se é um título vitalício. Entendam bem o que estou a explicar. Então, o Banco Central, quando vende títulos, estrategicamente, está a tirar o dinheiro dos agentes econômicos. Quando o Jeremias, com os seus 10 milhões de meticais, compra um título no Banco Central, o Banco Central pega aqueles 10 milhões e dá-lhe um papel que só vai receber 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil por mês. Então, o Banco Central evita que na economia esteja a circular 10 milhões só para circular 100 mil em cada mês e pega os 10 milhões, põe nas suas reservas. Em outras palavras, entendo agora já a lógica, como é bonita. O Banco Central, quando vende títulos, está a retirar o dinheiro dos agentes econômicos para diminuir a massa monetária, para diminuir a oferta de moeda, para diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia. E para reduzir a inflação, em casos em que nós temos pressões inflacionárias. Estão a entender? E quando compra títulos, está a dizer, ok, Jeremias, te demos um título aí. Lembra aquele título que você recebe 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil? Ah, sim. Agora, estamos a vender aquele título, né? Aliás, queremos comprar aquele título a 20 milhões. Jeremias, mas eu comprei 10 milhões, agora querem me dar 20 milhões. Depois tem uns investimentos que eu quero fazer aí. Então, ok, tá aqui. Vão dar-lhe 20 milhões, vão pegar o papel. O que está a acontecer agora? Para além dele receber 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil por mês, ele tem 20 milhões de uma única vez. O que o Banco Central fez aí estrategicamente? Aumentou a quantidade de dinheiro na economia, aumentou a quantidade de moeda na economia, aumentou a massa monetária na economia, aumentou a oferta de moeda na economia. Acabou. Tchau, tchau. Tudo. As dúvidas? Resumindo, o Banco Central usa instrumentos para a gestão da política, usa 3 instrumentos principais para a gestão da política monetária. Ou, atenção, vou em sequência para vocês não se baralharem. Política monetária consiste, ok? Nas operações que o Banco Central usa para aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia. Às vezes tem que diminuir para reduzir a inflação, às vezes tem que aumentar a moeda para acompanhar o nível da atividade econômica. É simples. Quando vê que todos estão a trabalhar, a economia está a produzir bem, o Banco Central pode aumentar a quantidade de moeda para incentivar mais ainda. Quando vê que as pessoas estão com muito dinheiro e não está a produzir nada e aquele muito dinheiro pode gerar inflação, o Banco Central pode recolher o seu dinheiro para muitos não terem muito dinheiro para pressionarem os preços. Só estou a explicar em palavras bastante simples para resumir tudo. Estão a entender? Então, política monetária consiste em aumentar ou diminuir a oferta de moeda na economia. Como é que o Banco Central faz isso? Através, primeiro, da taxa de reserva obrigatória, segundo, através da taxa de desconto, terceiro, através de operações do mercado aberto. A taxa de reserva obrigatória ele pode aumentar para diminuir a massa monetária ou pode diminuir para aumentar a massa monetária. A taxa de desconto também pode aumentar
para diminuir a massa monetária ou pode diminuir para aumentar a massa monetária. As operações de mercado aberto, ele pode comprar títulos para injetar moeda na economia, que é aumentar a liquidez na economia, que é aumentar a massa monetária, ou pode vender títulos para retirar liquidez dos agentes econômicos ou reduzir a oferta de moeda ou a massa monetária ou a quantidade de moeda em circulação na economia. Ponto final. Alguma dúvida? Não, doutor. Obrigado.